Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos em mais um programa Lições da Bíblia. Que bom ter a sua companhia para o nosso estudo desta semana. Nesta semana continuaremos, obviamente, estudando sobre o livro de Atos e vamos estudar mais especificamente sobre os eventos relacionados à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo voltou para Antioquia, juntamente com Barnabé, estiveram alimentando aquela igreja espiritualmente, porém, em um momento, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento muito grande. E Deus acabou utilizando esta situação ruim e indelicada para que a mensagem do evangelho chegasse a mais pessoas. O objetivo de Deus não era que Paulo e Barnabé se desentendessem. Só que Deus, amigo ouvinte, tem o poder de transformar coisas ruins em bênçãos. Deus tem o poder de tirar coisas boas de coisas ruins, porque Deus é soberano. E foi o que aconteceu. Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento muito sério por causa de João Marcos. Marcos era primo de Barnabé. E pelo fato de Marcos, certa vez, ter fraquejado, ter abandonado a pregação do evangelho, não resistiu às dificuldades, como lemos em Atos capítulo 13, verso 13, Paulo ficou extremamente magoado com João Marcos por ele ter se afastado deles e voltado para Jerusalém. Paulo ficou extremamente chateado porque João Marcos não tinha tido pulso, firmeza suficiente para resistir às dificuldades da vida missionária. E por isso, o desentendimento de Paulo e Barnabé se deu quanto a levar ou não João Marcos junto com eles na outra viagem missionária. Barnabé estava convicto de que João Marcos mereceria uma outra oportunidade. Paulo estava convicto que Marcos, diríamos assim, seria um frouxo e que, portanto, não deveria ir junto. Então o desentendimento foi tão sério que não teve outra coisa a fazer a não ser cada um ir para um lado. Isso nos mostra, amigo ouvinte, uma coisa aqui importante, que cristãos também brigam. Mesmo que sejamos cristãos, temos ainda uma natureza pecaminosa dentro de nós que nos leva a desentendimentos. Agora, o detalhe é que os cristãos que brigam têm que aprender a se reconciliarem. Em Mateus 18, 15 a 18, Cristo deu a receita para a reconciliação, que é resolver o problema com a própria pessoa e seguir a vida adiante, porque desentendimentos, conflitos são inevitáveis. O maior problema não é o conflito. O problema está quando não administramos o conflito da forma correta, quando não combatemos o bom combate, diríamos assim. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou em Derbe e também em Listra. E o que nós percebemos no relato bíblico é que quando ele esteve naquela região, antes ele estava também fortalecendo, confirmando as igrejas. Ele havia passado por Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, fortalecendo-as na fé, mostrando que Paulo não era um missionário que se preocupava só em fundar igrejas, ele se preocupava também em manter estas igrejas nos caminhos de Deus. E quando lemos Atos 16, 1 a 13, nós percebemos alguns incidentes muito interessantes que têm lições preciosas para nós hoje em dia. Ali em Atos 16, 1 a 13, percebemos que Paulo chegou a Derbe e a Listra.
E havia ali um discípulo chamado Timóteo. Timóteo era filho de uma judia, crente, e de um pai grego. E por isso Timóteo não havia sido circuncidado. Possivelmente, o pai, por ser grego, achava que a circuncisão era um ato bárbaro. Ele não entendia que era um sinal distintivo entre Deus e os israelitas. E Paulo queria muito que Timóteo fosse na companhia dele para pregar nesta região. Paulo viu que era um jovem muito promissor e muito dedicado a Deus. Só que tem um detalhe: Paulo precisava tomar uma postura prática para não criar barreiras para a pregação do evangelho. E ele decidiu, de acordo com Atos 16:3, circuncidar Timóteo. Porque se os judeus daquela região soubessem que ele não era circuncidado, isso criaria uma barreira para anunciar a Jesus Cristo a esses judeus. Eles não iriam aceitar que um pagão, diríamos assim, falasse sobre a Bíblia para eles. Então, por uma questão prática, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, decidiu circuncidar Timóteo. Paulo aqui fez isso para poder, amigo ouvinte, não criar uma barreira para a pregação do evangelho. Paulo entendia que a circuncisão era um rito importante, mas que havia perdido a sua função. Os cristãos agora demonstravam pertencer ao povo de Deus não por meio da circuncisão, mas por meio do batismo, de acordo com Romanos 6, verso 4. Porém, sendo que aquilo não contradiria nenhum princípio de Deus, Paulo teve sensibilidade espiritual para poder circuncidar Timóteo e assim abrir mais portas, mais possibilidades de pregação. Isso nos ensina que você e eu devemos ter certa sensibilidade espiritual para podermos alcançar as pessoas onde elas estão. Isso não significa deixarmos de lado nossos princípios, mas significa sim mudarmos nossos métodos. Nós temos que ter humildade, não podemos ser arrogantes em pensarmos que os nossos métodos são os únicos ou são os melhores. Deus tem várias formas, vários métodos evangelísticos para alcançar as pessoas e nós precisamos estar abertos a estes métodos. Mudar a metodologia não envolve a mudança dos princípios. Envolve simplesmente ensinar os mesmos princípios com a metodologia correta. Mas para isso, precisamos de sensibilidade espiritual, precisamos da orientação do Espírito Santo. E qualquer um que pedir isso a Deus vai ter com certeza. Que Deus ajude você e a mim a termos a sensibilidade espiritual do apóstolo Paulo em nosso trabalho de evangelização e também em outros aspectos da nossa vida. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo. Você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos analisar os eventos que envolveram a segunda viagem missionária de Paulo, só que agora na região de Filipos, na província da Macedônia, no Império Romano. Nós vamos ver aqui a primeira congregação cristã na Europa, por influência do trabalho do apóstolo Paulo. Em Atos 16, 11 a 24, aprendemos algumas coisas muito interessantes. Entre elas, de que era costume de Paulo, ao chegar num lugar, primeiramente ele ia a uma sinagoga judaica para ensinar o evangelho e depois ele falava também com os gregos. Porém, em Filipos acontecia algo de muito interessante. Em Filipos não tinha aparentemente uma sinagoga. E o que Paulo fez? Em Atos 16:13 é dito: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo
Neste texto, ele não foi à sinagoga, porque possivelmente não tinha uma sinagoga judaica, e o fato de Paulo, no sábado, se retirar para um lugar de oração para falar sobre Deus e sobre a Bíblia é uma demonstração clara, amigo ouvinte, de que Paulo não guardava o sábado só porque era judeu. Existem relatos de Paulo pregando nas sinagogas no dia de sábado, como lemos em Atos 13:14, Atos 13:42, 44, Atos 17:1 e 2 e Atos 18:4. E muitos cristãos acabam dizendo o seguinte: não, Paulo pregava nas sinagogas aos sábados para poder alcançar os judeus, mas na verdade Paulo observava o domingo. Porém, isto é um absurdo, é uma interpretação que não tem como ser apoiada pela Bíblia. O fato de Paulo guardar o sábado num território romano demonstra que ele não guardava o sábado simplesmente porque era judeu, mas porque isso era um princípio, fazia parte do seu estilo de vida adorar a Deus no sábado. Outro detalhe que aprendemos em Atos 16 é a forma como Deus deseja que as pessoas creiam nele. Paulo teve um encontro muito interessante e sobrenatural com um carcereiro que estava incumbido de, obviamente, manter Paulo e Silas na prisão. Depois de testemunhar, eles foram levados para julgamento. Interessante que quando o carcereiro viu algo de sobrenatural, quando ele viu que os alicerces da prisão foram sacudidos e abriram-se todas as portas, ele viu que algo de sobrenatural tinha acontecido e Paulo falou com ele. E esse carcereiro perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. E Paulo disse no verso 31 de Atos 16, um dos versos mais importantes da Bíblia: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Alguns pensam aqui que por causa desse texto a salvação pode vir de carona, ou seja, se eu crer em Jesus, eu posso levar para o céu os meus juntamente comigo, já porque eu acreditei em Jesus. Porém, essa salvação por carona não existe na Bíblia. Existe sim na Bíblia a salvação por influência, ou seja, eu posso influenciar pessoas para aceitarem a Jesus. Agora, por carona não, amigo ouvinte, porque se lermos um pouquinho abaixo, em Atos 16, 32 e 33, nós vemos que para que os da casa do carcereiro fossem salvos, eles tiveram que receber a palavra de Deus, crerem e, como evidência desta fé, serem batizados. Então o texto é muito claro. Precisamos ler Atos 16, do verso 31 até o 33, para termos a compreensão correta. Então foi nesse contexto que Paulo levou o evangelho pela primeira vez para a região da Europa. E com certeza, amigo ouvinte, assim como Deus usou Paulo para inaugurar com o evangelho outros lugares, Deus deseja usar a você e a mim também para propagarmos essa mensagem de salvação a todas as pessoas. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos o que aconteceu quando Paulo passou por Tessalônica e por Bereia. Essa segunda viagem missionária de Paulo teve muito êxito. Ele viveu muitas experiências incríveis que mostraram para ele o quanto Deus guiava a sua vida em todos os detalhes. Vamos ler primeiramente Atos 17, 1 a 9 para vermos como foi a pregação do evangelho primeiramente em Tessalônica e depois vamos ver o que aconteceu em Bereia. Atos 17, 1 a 9 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, discutiu com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é
o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Você percebe aqui que em Tessalônica, Paulo teve vitórias e também derrotas. As vitórias podem ser vistas na conversão de alguns judeus, mulheres de influência, judeus, ou melhor, gentios, pagãos piedosos, pessoas que eram simpatizantes, na verdade, já com o judaísmo, não eram mais pagãs, mas que ainda não haviam tomado uma decisão. Então teve sucesso, mas junto com o sucesso muitas vezes vêm as dificuldades. Alguns judeus que não eram convertidos a Deus devidamente tiveram profunda inveja e usaram até mesmo do falso testemunho para tentar prender Paulo, Silas, depois prenderam aqueles recém-conversos que os haviam recebido com o intuito de calar a boca deles para que o evangelho não fosse mais anunciado. Então, Paulo teve vitórias, mas também teve dificuldades na cidade de Tessalônica. Em Bereia, nós percebemos que acontecia algo de muito interessante. Em Bereia, os judeus de Bereia eram pessoas com a mente muito aberta à palavra de Deus e estavam plenamente dispostos a compreender ainda mais a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, versos 10 até o 12, percebemos que uma das características desses judeus cristãos que mais marcaram a Paulo foi a disposição deles em estudarem a Bíblia. Em Atos 17:11 é dito assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esses crentes, esses judeus crentes de Bereia foram elogiados por Paulo e, obviamente, chamaram a atenção de Lucas para escrever isso aqui, porque eles não acreditaram em Paulo e Silas simplesmente porque eram Paulo e Silas falando. Eles conferiam se o que Paulo e Silas falavam estava ou não de acordo com a Bíblia. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que as pessoas devem ser levadas a responderem ao Evangelho não apenas de uma forma emocional, mas também racional. Emoção e razão precisam trabalhar juntas, porque nós somos seres emocionais e racionais. E se uma pessoa é levada a dizer um sim a Jesus apenas pela emoção, sem que haja uma convicção cognitiva, é óbvio que isso vai ser muito superficial. Vai ser uma conversão fogo de palha. A pessoa segue a Cristo por um momento, por uma emoção, mas ela não tem solidez bíblica, teológica e racional para permanecer em Cristo quando surgirem as dificuldades da vida, as heresias erradas, os ensinos distorcidos que Satanás tenta trazer para o nosso lado para nos afastar de Cristo. Então aprendemos que deve haver, primeiramente, uma união da razão e da emoção para levarmos as pessoas ao Evangelho, e aprendemos com os crentes de Bereia também, de que devemos conferir na Bíblia se tudo aquilo que nos ensinam é verdade ou não. Jamais devemos colocar a tradição da igreja acima da Bíblia. Isso não é bíblico, isso não é cristão. A Bíblia tem que ser a intérprete da tradição e precisa estar acima dela. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo, adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, vamos ver hoje como que foi a experiência do apóstolo Paulo em Atenas. Ao longo de sua segunda viagem missionária, Paulo passou também por Atenas, que era o centro intelectual da Grécia Antiga. Imagine as dificuldades evangelísticas de Paulo em Atenas. De acordo com um historiador, em Atenas existiam mais deuses do que pessoas. Então, para você ter uma ideia do predomínio da idolatria na cidade, estátuas de pessoas, de divindades pagãs existiam para todo lado. E de acordo com Atos 17, dos versos 15 até o 22, quando Paulo chegou naquele lugar, ele ficou extremamente revoltado com a idolatria que predominava na cidade. Porém, amigo ouvinte, apesar de Paulo estar revoltado com a idolatria, Paulo não foi indelicado e nem mal educado com as pessoas idólatras. Nós vamos aprender aqui com Paulo como devemos abordar as pessoas evangelisticamente sem ofendê-las. Porque existem alguns cristãos, especialmente quando comentam na internet, que acham que por meio de brigas e de xingamentos eles estão evangelizando. Na verdade, estão fazendo uma obra do diabo, né? Porque o cristão, mesmo que discuta opiniões, ele nunca vai perder a compostura, não vai ser deselegante, não vai ser mal educado. O cristianismo refina o nosso caráter quando permitimos que Cristo vá atuando em nós. Não somos perfeitos, não somos, erramos, mas o cristianismo vai refinando o nosso caráter ao longo do tempo. Quando Paulo chegou em Atenas e estava revoltadíssimo com a idolatria da cidade, Paulo adotou uma estratégia diferente para abordar aqueles pagãos. Ele não foi indelicado, não chegou dizendo para eles o seguinte: olha, essas imagens que vocês adoram são tudo do demônio. Não, ele não fez isso. Ele não foi indelicado. Ele adotou uma estratégia evangelística que pudesse conscientizá-los do erro. E depois, quando eles estivessem mais preparados, eles iam saber que realmente a idolatria é uma estratégia de Satanás para nos desviar de Deus. Mas Paulo ensinou-os com uma metodologia diferente e revelou aquilo que eles estavam aptos a receber. Vamos ler então a partir do versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha como Paulo começa a sua abordagem. Enquanto que alguns cristãos agem com indelicadeza na internet, xingando as pessoas e muitas vezes falando que as pessoas seguem o diabo, Paulo começou elogiando aquilo que havia de bom nas pessoas. A idolatria era um pecado? Era. É abominável para Deus? É. Mas tinha algo por trás ali. Eles eram religiosos. Mesmo com a religiosidade distorcida, eles eram religiosos. E Paulo os elogiou por serem religiosos. E depois que Paulo os elogia por serem religiosos, dos versos 22 ao 31, a ênfase da mensagem de Paulo foi Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, bem como o juízo. Essa crença, obviamente, foi rejeitada por muitos. Uma pequena parcela aceitou, mas muitos rejeitaram porque a doutrina do juízo para os gregos era abominável, né? Primeiro, porque para eles um Deus transcendente não tem nenhuma relação com o mundo material. E segundo, para eles não existia ressurreição. A pessoa quando morria, a alma se separava do corpo.
Então, pregar o evangelho para essas pessoas era um desafio. Por isso que um número pequeno em Atenas aceitou o evangelho e os demais acabaram não aceitando. Porém, Paulo, amigo ouvinte, fez a parte dele. E os resultados que ele teve, que foi a conversão de alguns, nos mostram que precisamos estar mais dispostos, assim como Paulo, a usarmos métodos diferentes, abordagens diferentes, para alcançarmos as pessoas aonde elas estiverem. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos o que aconteceu quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa por Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, uma cidade de negócios, uma cidade que obviamente recebia pessoas de várias culturas diferentes. E nós lemos em Atos 18, 1-11, sobre a experiência de Paulo em Corinto. Paulo teve alguns resultados interessantes nessa cidade. Quando lemos Atos capítulo 18, percebemos que Paulo e Silas conseguiram levar a palavra de Deus tanto para judeus quanto para gregos. Percebemos que pessoas influentes foram batizadas e aceitaram a Cristo como Salvador. E nesta cidade, Paulo também teve uma visão, de acordo com Atos 18, verso 9, teve uma visão na qual Jesus disse para ele não temer, não se calar, porque Jesus estava com ele e que ele devia continuar pregando mesmo que ele fosse ameaçado. Esta visão fortaleceu tanto a Paulo que ele continuou em Corinto 1 ano e 6 meses, de acordo com Atos 16, 11. E durante esse 1 ano e 6 meses, amigo ouvinte, todos os sábados, ele ia às sinagogas para convencer judeus e gregos de que Cristo era o Messias e que, portanto, todos deveriam aceitar a Cristo. Paulo, amigo ouvinte, quando recebe de Deus aquela visão para pregar aos macedônicos, eles chegam à Macedônia e isso foi possível porque eles levaram uma contribuição financeira das igrejas. Na verdade, eles chegaram da Macedônia e foram para Corinto, né, e puderam continuar a obra de pregação do evangelho por causa de uma ajuda financeira recebida na igreja de Corinto. Em 2 Coríntios 11, 8 e 9, lemos a respeito disso. Paulo, ele tinha uma política pessoal. Ele preferia viver com os seus próprios recursos durante o seu ministério, mas em certas situações, ele aceitava ser mantido pelos irmãos para poder dedicar-se à pregação do evangelho com mais intensidade ainda e também para ajudar as outras pessoas. Interessante que Paulo, mesmo tendo esta política de viver com os próprios recursos, ele disse em 1 Coríntios 9,14 que aqueles que pregam o evangelho deveriam viver do evangelho, mostrando que uma parte das pessoas Deus chamou para isso, para pregar o evangelho durante todo o seu tempo de trabalho e não dividir a pregação com outras atividades que não seja a pregação, que não estejam envolvidas com a pregação do evangelho. Quando a pessoa trabalha exclusivamente com isso, Paulo orientou que essas pessoas deveriam ser mantidas com a pregação do evangelho, mantidas pelo dízimo. Deus destinou o dízimo para os pregadores, diríamos assim, do Antigo Testamento, os levitas, que eram responsáveis pelo culto, e obviamente isso é direcionado hoje para outros pregadores que não são levitas, mas que também têm a função de manutenção do culto. É por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 13 e 14 que aos que pregam o evangelho que vivem do evangelho, ou seja, ele pega um texto lá do Antigo Testamento que fala dos levitas
e aplica a obra pastoral atual. Por isso, quando você ouve na internet e vê alguém dizendo o seguinte, não devemos mais dizimar porque isso foi dado para os levitas. Isto é um tipo de argumentação de pessoas que não conhecem a Bíblia e de pessoas que, às vezes, não todas, algumas delas são mal intencionadas. Como elas são egoístas ao extremo de não quererem dizimar para que o evangelho se propague, elas tentam justificar a consciência culpada delas, ensinando os outros a não dizimarem. Porém, qualquer pessoa que fizer um estudo sério da Bíblia vai perceber que o sistema de dízimos é um sistema bíblico, sagrado, e que o sistema de dízimos ensinado na Bíblia não tem nada a ver com aquilo que alguns teólogos da prosperidade exploradores acabam ensinando por aí, ensinando as pessoas a fazer uma espécie de barganha com Deus. Então fiquemos com a Bíblia e nós evitaremos ambos os extremos, ok? Que Deus guarde a você. Amanhã finalizaremos o nosso estudo aqui na Rádio Novo Tempo. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estudamos nessa semana sobre a segunda viagem missionária de Paulo e avaliamos um pouquinho sobre as experiências que ele teve com Deus por ele ter pregado o evangelho em várias regiões, inclusive por ter levado o evangelho para a Europa. Num dos dias da semana, nós aprendemos que Paulo, quando esteve em Atenas, ele despertou a atenção dos gregos para ensinar o evangelho a eles. E ele despertou a atenção dos gregos, primeiramente mostrando o quanto eles eram religiosos, e depois ele ensinou as doutrinas bíblicas. Nós aprendemos que Paulo usou de uma metodologia diferente. Eu queria hoje me deter num outro aspecto com você dessa metodologia. Paulo mudou a metodologia, mas continuou ensinando as verdades da palavra de Deus. Quando você lê Atos 17, versos 28 em diante, nós aprendemos que Paulo recorreu, primeiramente, a um pensamento deles que era correto e mostrou que o que a Bíblia ensina a respeito daquilo. Ou seja, Paulo demonstrou um conhecimento de filosofia. Paulo, em Atos 17, 28, ele cita aqui, em Atos 17, 28, alguns autores gregos. Ele diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Ele cita esse pensamento e aí continua, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Você perceba, Paulo elogia-os, primeiramente, em Atos 17, a partir aí do verso 22, elogia-os por serem religiosos, cita alguns autores deles da época e depois expõe a doutrina bíblica do juízo, em Atos 17, 30 e 31, e a doutrina da ressurreição dos mortos. Você percebeu? Paulo não deixou de falar contra a idolatria, não deixou de falar sobre o juízo e não deixou de falar sobre a ressurreição. O que ele fez foi mudar o método. Isso nos mostra que quando um cristão se apega ferozmente a um método, ele está demonstrando ser uma pessoa de cabeça muito fechada. Nós não devemos pensar que um método é o correto. Nós podemos alcançar as pessoas de várias maneiras, obviamente, desde que esses métodos não contradigam a palavra de Deus. Isso não significa que agora eu vou, por exemplo, pegar a Bíblia e ficar lá no meio de uma boate gritando e pregando para todo mundo. Não é isso. O que eu estou falando é que precisamos adotar métodos, estratégias fora daquelas estratégias rotineiras. Não devemos pensar, por exemplo, que o melhor tipo de evangelismo hoje é falarmos sobre Deus armando tendas nas cidades. Eu já trabalhei assim. No ano de 96, quando me converti,
Entre 97 e 98, eu trabalhei em evangelismo, onde armávamos tendas em algumas cidades para recebermos as pessoas e ensinarmos a Bíblia. Este método é importantíssimo, porém hoje ele já não funciona. Talvez em alguns lugares ainda funciona, com certeza, mas na grande maioria não. Estamos hoje na era da internet, na era da comunicação. Então hoje nós temos que também usar os recursos que disponibilizamos na internet, na TV, nas redes sociais para falarmos de Jesus. Você já imaginou que seria se a Novo Tempo hoje, ao invés de pregar o evangelho nas redes sociais, ficasse armando uma tenda em cada cidade para poder receber as pessoas? Não íamos conseguir alcançar todas as pessoas, você entende? Então temos que ter várias estratégias. Em lugares em que armar tendas ainda é válido, vamos armar tendas e recebermos as pessoas. Em lugares em que é melhor alugar um belo salão, vamos alugar o belo salão. Em lugares onde as pessoas se sentem mais confortáveis numa igreja, vamos fazer evangelismo na igreja. Em lugares onde as pessoas se sentem mais à vontade nas casas, vamos evangelizar nas casas. E, ao mesmo tempo em que nos utilizamos de todos esses métodos, vamos aproveitar todos os veículos de comunicação, as mídias impressas, a televisão, o rádio, a internet, para falarmos de Jesus. Amigo ouvinte, se o diabo usa os veículos de comunicação para espalhar as maldades dele, como é que nós não vamos usar os veículos de comunicação para espalharmos as boas novas de Jesus Cristo? Então o apóstolo Paulo nos ensina que devemos ensinar sempre as verdades, os princípios da palavra de Deus, sem mudar uma vírgula. Porém, os métodos precisam ir se adequando às necessidades das pessoas. Devemos adotar métodos que alcancem as pessoas, para que assim apressemos a conclusão da pregação do Evangelho. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.